A primeira vez que a gente ouve falar de jejum na palavra, a gente vê com Moisés. Porque não usa a palavra jejum, né? Mas fala que ele ficou 40 dias e 40 noites com Deus, comendo. Não, ali foi algo sobrenatural. Nós temos só 3 jejuns que são sobrenaturais de 40 dias, que foi o de Moisés, que foi o de Jesus e que foi o de Elias. Foram só os 3 que foram 40 dias. Você vê que a última refeição de Elias foi quando o anjo cutucou uma vez e falou, come e bebe, que a caminhada é longa. Depois o anjo, ele voltou a dormir, o anjo, ele estava muito desanimado, o anjo cutucou de novo, come e bebe, que a caminhada ainda é longa. Então, essas 2 refeições foram as últimas de Elias, e depois ele andou 40 dias, está escrito na palavra, né? 40 dias e 40 noites, na força daquele pão. Nós temos o relato, depois a gente tem no Novo Testamento Jesus jejuando por 40 dias. Não é que não possa fazer, né? Eu já vi pessoas fazendo jejum de 40 dias, mas, eu já vi na Coreia. Lá na Coreia tem até da igreja do David Young Cho, que eles são muito de oração. Tem até escrito, é proibido, né? Jejuar mais do que 30 dias. Tem uma placa lá falando. Mas tudo é uma questão de hábito. Esse tipo de jejum que Deus quer, não, esse é uma exceção, né? O 40 dias é uma exceção. Mas eu já vi pessoas assistidas por médicos. Sozinho você não pode fazer. É algo, como eu disse desde o início, sobrenatural. Começamos a falar só para mostrar, introduzir esse assunto jejum, de que foram momentos, nessas 3 que eu citei, foram 3 momentos muito sobrenaturais. Moisés, para receber o modelo do tabernáculo, Moisés, para falar face a face com o Senhor e receber a palavra, os 10 mandamentos e tudo que os 5 livros da Bíblia que Moisés escreveu, tudo que ele aprendeu de Deus, a lei, que a gente chama de Código do Sinai, né? Então, as leis que ele recebeu de convivência social, de higiene e todas as leis, tudo isso foi nesse período de 80 dias, porque ele subiu 2 vezes. Elias, nem precisa falar, foi um momento muito sobrenatural para ele receber unção dobrada, para ele sair do estado de desânimo que ele estava e preparando esse homem para um grande momento que ele teria. Depois dele preparar Eliseu, ele seria arrebatado. E Jesus, não precisa nem falar, que foi o momento em que ele venceu. O que Adão não venceu, ele venceu ali no deserto, a tentação. E ali, Jesus, depois, ele saiu cheio do Espírito para começar o seu ministério. Então, a gente vê que jejum marca grandes momentos. A gente tem na Bíblia também outro jejum muito marcante. Por exemplo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre jejum como arma de guerra. Então, é justamente isso. O jejum, ele pode ser exatamente como acabei de falar, um momento para você receber, um momento em que Deus fala, olha, você vai se retirar, porque é um momento, não é só para a pessoa. Nem Moisés, nem Elias e nem Jesus foi algo em benefício próprio, era para a nação. Jesus para o mundo, para todos nós. Mas Moisés e Elias era algo para a nação. Então, eles receberam uma unção diferenciada, ouviram, se retiraram para ouvir, se retiraram para ver coisas que, sem essa unção sobrenatural, eles não conseguiriam. Mas o jejum, nós temos armas de guerra. E o jejum é uma arma de guerra. Aonde que a gente vê, aonde a gente pode... porque eu gosto de tudo apontar para a Bíblia. E a gente vê com o livro de Esther. O livro de Esther é uma guerra de Amã contra o povo de Deus. Amã, que é uma sombra de Satanás, e o povo de Deus, que somos nós, né? Então, nós vemos ali, e a gente vê Mardoqueu, que é uma sombra do Espírito Santo. A gente vê que,
Se não acontecesse uma guerra, se o povo não se posicionasse, se Esther não se posicionasse, prevaleceria o decreto de Amã, que era matar, roubar e destruir. E Deus introduziu Esther nessa arma de guerra. Levou Esther. Quem orientou Esther foi o Senhor. Então, foi o Espírito Santo que orientou. Ela tinha uma estratégia. Ela precisava de uma estratégia. E a estratégia dela não foi só jejum. Uma arma de guerra é unidade. Então, ela não ficou, não, eu vou ser a heroína. Ela não quis aquele trunfo para ela. Ela convocou a nação. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim porque eu estou dentro do palácio. E eu preciso de vocês porque sem vocês, sem a oração, eu não vai adiantar nada do que eu fizer. Então, a primeira arma de guerra que eu vejo no livro de Esther é a unidade. A segunda arma de guerra que eu vejo no livro de Esther, ela convocou para um jejum de 3 dias ela e toda a nação, né? Então, foi um jejum o que esse jejum fez? Porque tem coisas que desarmam o reino das trevas. Porque o reino das trevas é o oposto, é o avesso do reino da luz. Então, se o reino da luz é amor, o reino das trevas é ódio. Se o reino das trevas é obediência, o reino de Deus é obediência, o reino das trevas é rebeldia. Se o reino de Deus é unidade, o reino das trevas é divisão. É divisão, contenda e divisão. Então, no sentido Esther, quando Esther ela entrou em jejum, ali entrou amor uns pelos outros, amor a Deus. Então, você vê que são várias armas de guerra, não foi o jejum isolado. O jejum foi uma das armas de guerra. Desencadeou. Enfraquece o reino das trevas. Por quê? Porque você está abrindo... O que acontece quando você jejua? Se você só deixar de comer, não é jejum. Deixar de comer, muitas pessoas deixam de comer. Para você fazer uma cirurgia, você tem que ficar em jejum. Para você fazer um preparo médico, você precisa fazer jejum. Se agora existe até para emagrecer, né? O jejum intermitente, tem até aplicativo para o jejum intermitente. Então, pessoas que querem emagrecer estão colocando agora um tempo prolongado de ficar sem comer e chamando de jejum intermitente. Pessoas para se desintoxicar, várias situações. O faquir também jejua. Até os instrumentos assim, que não são para Deus também jejua. Quando o jejum se transforma em arma de guerra? Quando você abre mão do tempo que você estaria comendo para estar com Deus. Quando você usa aquele tempo que você estaria comendo para ler a Bíblia. Não adianta você deixar de comer se você não estiver lendo a Bíblia. Não adianta você deixar de comer se você não tiver naquele momento que você estaria comendo, ou naquelas horas, você tirar mais tempo de oração. Ou não adianta. Bem, né? Praticando bem ao próximo. Também. Aí vai... Tudo mexe com... Tudo, na verdade, favorece... O jejum, ele nos favorece em muitas áreas. Não é só na questão do não comer. É a questão da consagração, é a questão da purificação, né? E isso, você citou aí uma coisa muito interessante. O jejum, ele, quando você se consagra ao Senhor, como a Naira, no caminho que a Naira disse, claro, você espiritualmente falando, você cresce, você se enche da presença de Deus. E quando você se enche da presença de Deus, o que acontece na tua vida? Muita luz. Muita luz. E quando você tem muita luz, quanto mais luz, menos trevas. Quanto mais luz em você, trevas serão dissipadas, né? Tanto que a rainha Esther, porque ela estava em jejum, porque ela estava em oração, ela recebeu graça. E o rei olhou para ela com um olhar de graça.